Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Como que está o coração final de semana aí? Hã? Alguns festejando, outros dentro de casa. Alguns vão para o culto, outros vão ficar. Mas que o teu coração esteja firmado na rocha, meu irmão, independente da situação, minha irmã, que você esteja passando. Vamos para a nossa conversa, que ele possa falar conosco. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1. Quero ler com vocês a partir do verso 6, diz assim: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você chamará João. Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos, para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, e é pertinente para o dia de hoje. Está falando do nascimento de João Batista. Irmãos, e é impressionante, porque quem está pregando aqui, quem está escrevendo, quem está relatando o fato, é o evangelista Lucas, que é um cientista, que é médico. Mateus era Levi, Mateus era um cobrador de impostos. Ele começa o seu evangelho com a cronologia do Senhor Jesus, ou seja, exibindo provas. Marcos, ele era aquele medroso, a qual o único evangelho que relata que ele estava nu perante ao momento ali de julgamento do Senhor Jesus, na Via Crucis. Mostra um homem andando, era Marcos, João Marcos, que andava com Paulo. Alguns falam que ele era filho de carne de Pedro e outros falam que ele era filho espiritual. Não dá para se saber ao certo pelas escrituras. E ele é mais dinâmico. João é mais espiritual, começa falando no evangelho simplesmente de uma maneira espiritual, falando que Jesus era a luz que se tinha no princípio. Fala assim, ora, no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, justamente remetendo àquela passagem de Gênesis 1, a qual Deus fala que haja luz. Mas Lucas não. Lucas, cientista, impacta muito, porque ele escreve a carta ao Teófilo, que poderia ser um governador. E o nome Teófilo, a etimologia do nome Teófilo, ele significa justamente abençoado por Deus. E precisamos compreender essa situação. Por quê? Porque Lucas começa relatando com um milagre. E um milagre na família do Senhor Jesus. João Batista era primo primeiro de Jesus. Isabel e Maria eram irmãs. E eles tinham linhagem sacerdotal. Isabel era da linhagem sacerdotal de Arão. E aqui dá para entender o porquê. Porque justamente por esse motivo acredita-se que Maria também tinha ali a linhagem do rei Davi. Bom, dizendo essas coisas e partindo desse princípio, eu quero trazer para a nossa vida, porque muitas vezes nós pensamos como escolhido de Deus que vamos nos livrar daquilo de sofrimentos, que nossa vida vai ser calma. E não, irmãos, nós percebemos aqui pela história de Zacarias e Isabel, e eu quero trazer para o nosso contexto. Vamos lá, começa falando assim, versículo 6. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Irmão, olha, Zacarias e Isabel, os dois eram justos. Está falando só de um. Não está falando que Zacarias era ou que Isabel era. Os dois eram justos. Era um casal escolhido por Deus. Esse casamento, com toda certeza, foi um casamento promovido por Deus. Eles eram justos aos olhos do Senhor. Não eram justos ao olho do pai, ao olho da mãe, ao olho do pastor, ao olho de um homem, ao olho do patrão. Eles eram justos aos olhos do Senhor.
obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos, ou seja, eles tinham cuidado no seu proceder, eles tinham cuidado em como faziam as coisas. Mandamentos e estatutos, tanto a lei como as promessas, cuidavam, buscavam diligentemente o Senhor. Então eu quero começar, porque, irmão, para ser um bom par, primeiro tem que ser um bom ímpar. Para ser um bom casal, primeiramente tem que ser uma boa pessoa. Em cada um de suas partes, tanto o homem como a mulher. Zacarias e Isabel, ambos eram justos. Ambos eram, estavam na mesma visão. Estavam na mesma, e perceba que eles eram aos olhos do Senhor, irmão. Aos olhos do Senhor, não aos olhos dos outros, porque as pessoas têm uma séria tendência de se mover pela aparência, escondendo aquilo que está dentro do coração, e o Senhor vê o que está dentro do coração e as intenções. Olha, em Salmos 34, versículo 15, fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e que os seus ouvidos atentam ao seu clamor. Olha, e em João 4, eu quero ler também João, por quê? Porque mostra claramente o que acontece aqui, no versículo 7. Bom, vamos para o versículo 7, depois eu leio João 14, 21. Fala assim, não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam velhos, irmãos, ambos já estavam velhos. Irmãos, às vezes, Deus, no fato de nós sermos escolhidos, ou sermos chamados, ou sermos justos, não vai nos privar de passar pelas dificuldades. Às vezes Deus permite o sofrimento. Às vezes Deus vai permitir a angústia. Eles eram um casal, tenho certeza que eles queriam ter filho. Tenho plena convicção disso, irmãos. Às vezes Deus vai permitir que nós passamos justamente por essas dificuldades. Às vezes Deus vai permitir a dor, às vezes Deus vai permitir o sofrimento, às vezes Deus vai permitir que a angústia bate forte no peito, a ponto de apertar o nosso coração e fazer com que a gente sofra. Às vezes Deus vai permitir. Por quê? Porque é isso que gera o clamor. É isso que gera justamente a dificuldade. A palavra fala em Isaías 43, versículo 2, fala: quando passares pela água, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. Porque eu sou o Senhor teu Deus. E é isso que o Senhor está falando para nós hoje, que haverá dificuldade. Como conhecer o Deus que livra, se nós não precisarmos de uma salvação? Como conhecer o Deus que restaura relações, se nós não estivermos com um relacionamento quebrado? Como conhecer o Deus que restaura a nossa vida se a nossa alma não estiver despedaçada? Como conhecer o Deus que concede vida se não estivermos passando pelo vale de sombra e morte? Como conhecermos o Deus que faz milagres se não precisarmos de um impossível? Como conhecer o Deus que alivia a dor se não sentirmos a dor? Como conhecer, irmãos? Como conhecer esse Deus que pode? Olha, a palavra fala, não tinham filhos. Por quê? Isabel era estéril. E muitas pessoas olham com isso, meu irmão, assim, a questão da circunstância como se fosse um julgamento divino. O fato de Isabel ser estéril poderia atrair o olhar julgador das pessoas, achando que era pecado, Mas os justos, eles passam também por dificuldade, irmão. Os justos, eles passam por dificuldade. Eu gosto, porque no próprio Isaías 43, no versículo 10, fala assim, eu quero ler na versão atual, deixa eu mudar aqui para vocês. Falam assim, o Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha, você é o meu servo, a quem eu escolhi. Está falando para o povo de Israel, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus são povo de Israel. Um povo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês, fala no versículo 11. E é justamente por isso que passamos pelas aflições. É justamente por isso que passamos pela esterilidade. Por isso que às vezes o nosso ventre não consegue gerar frutos. Por isso, muitas vezes, por quê? Porque somente o Senhor. Ana, o choro de Ana era justamente porque ela não conseguia ter filhos. E muitas vezes nós vamos passar por essas circunstâncias, irmão. Agora,
perceba, fala assim, ó, e ambos já estavam bem velhos. Ou seja, aos olhos humanos é impossível. E talvez você esteja passando por isso, irmão. Aos olhos humanos, talvez a sua vida esteja sem perspectiva. Aos olhos humanos é impossível gerar um milagre. Aos olhos humanos, nada ali pode acontecer. Mas o Senhor está falando que Ele é Deus até mesmo diante a velhice. Deus até mesmo diante a esterilidade. Paulo entendeu isso. Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 fala, ó, escutem o que Deus diz, quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, esse é o tempo que Deus mostra sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. E foi justamente isso que aconteceu no versículo 8, irmãos. Foi justamente isso. Olha, certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, certo dia. Há um tempo para o seu milagre, irmão. Há um tempo para que as coisas aconteçam. Há um tempo favorável. Escutem o que Deus diz. Hoje chegou o tempo de mostrar a minha bondade. É o que o Senhor está falando. Vai chegar um tempo em que a bondade do Senhor será manifesta na tua vida. Chegará um tempo em que o Senhor será, sabe, que o Senhor mostrará a tua bondade. Chegará um tempo em que o Senhor enviará o recurso e a provisão, irmãos. Mas antes desse tempo, é um tempo de clamor. É um tempo de dependência. É um tempo de fé e esperança. Olha, por quê? Estavam servindo diante de Deus no templo. Zacarias não estava parado, irmão. Zacarias não estava ali, sabe, dando um golfo, dando um bailão, sabe, dando um peão no golfo, sabão para pegar as piriguetes para ir pro bailão. Não estava. Ele estava servindo diante de Deus no templo. Por quê? Porque ele é sacerdote. Cada um serve no lugar aonde Deus colocou. Ele é sacerdote, ele serve no templo, logicamente. Então é necessário que venhamos a nos colocar no caminho e servir ao Senhor, no caminho do serviço. O caminho do serviço é o caminho da obediência. Olha, em João 14, no versículo 21, eu quero ler com vocês pausadamente. Agora eu vou ler o 14, 21. Fala assim, ó. A pessoa, esse é o Senhor Jesus falando, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E como que nós provamos, irmão? Aceitando e obedecendo, ou seja, servindo. Ele fala assim, ó, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Ele obedecia às autoridades, obedecia os seus líderes, obedecia ali. Ele mostrava fielmente por meio do seu testemunho que amava o Senhor. E a palavra fala assim, ó, foi escolhido por sorteio, como era de costume, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Eu gosto dessa parte, irmão. Sabe por quê? Não existe sorte, meu irmão, para quem é escolhido de Deus. Não. A palavra fala que ele foi escolhido por sorteio. Olha, a palavra fala que, olha, vamos ler de novo. Foi escolhido por sorteio, como era de costume do sacerdote, entrar no santuário. Ele estava fazendo algo que ele estava acostumado a fazer, estava num dia comum, prestando o serviço dele. Talvez você esteja aí trabalhando no seu Uber, como eu, meu irmão, pregando a palavra de Deus. Talvez você esteja, sabe, dentro da sua casa, como esposa, lavando as louças e louvando ao Senhor, enchendo a sua casa de louvores, enchendo a sua casa de oração, enchendo daquilo que o Senhor pediu para você fazer. Talvez você esteja dentro da fábrica e você foi chamado para se corromper diante do Senhor, acertando migalhas do inferno, trocando o propósito por uma proposta, tendo que mentir para ganhar uma promoção e você se negou. Você está ali servindo fielmente, fazendo. E é nesse dia, irmão, é nesse dia. Mas nós precisamos entender por quê? Porque não existe sorte. Há um tempo determinado para que o milagre aconteça. E esse pode ser um dia comum. Esse pode ser um dia comum. Não existe sorte para quem é escolhido de Deus. Existe provisão, irmão. Existe provisão. 1 de Pedro 1:2 fala: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem
a Jesus Cristo e ficarem purificados para o seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. E é isso que nos move, meu irmão, a graça e a paz de Deus. Nós percebemos nessa caminhada que é somente pela graça, pelo favor de Deus que se pode executar. Irmão Alisson, qual que é uma evidência clara de que eu tenho uma promessa de Deus? Irmão, você não consegue fazer ela com a força do seu próprio braço. Você já tentou, você se cansou, minha irmã, tentando fazer da sua forma e você viu que era impossível atingir o alvo da promessa, daquilo que Deus lhe prometeu com o seu próprio esforço. Você viu que você precisa se colocar numa situação de espera dentro do seu quarto em oração. Sabe para onde eles iam, irmão, queimar? Era num santuário. O santuário era um lugar fechado pelas cortinas, era fechado pelo véu, era um lugar escuro, era um lugar onde eles ficavam sozinhos. Sacerdote, todos nós, em Apocalipse 1, versículo 16, fala que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Todos nós podemos entrar nesse véu e acessar, mas é sozinho. Mateus 6,6, quando for para dentro do teu quarto, vá, fecha a porta e ora. Por quê? Fique a sós com o Espírito Santo de Deus, irmão. E é num dia comum. Olha, agora eu quero falar, por quê? Porque no versículo 10 fala assim, ó, enquanto o incenso era queimado, o incenso fala da oração, irmão. O incenso era queimado lá dentro do santuário. O incenso era queimado com o profeta Zacarias, com o sacerdote Zacarias. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Oh, meu Deus. Irmão, para receber o milagre, precisa estar na posição certa. Para receber o milagre, precisa estar no lugar onde Deus te colocou. Precisa estar dentro do santuário. Precisa estar num lugar onde o Senhor está junto. Precisa estar na posição correta. Fora de posição não recebe milagre. Aquelas pessoas que estavam lá de fora estavam orando. Talvez estivessem louvando, talvez estivessem, até mesmo declarando a palavra de Deus, mas estavam fora da posição. Elas não receberam milagre. Quem recebeu o milagre foi Zacarias. Olha o que fala em Esdras, capítulo 10, versículo 13. Falei assim, ó, porém somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos. Esse capítulo fala é o capítulo final de Esdras, que está falando de um reconstrutor, de uma reconstrução. Esdras foi incumbido de reconstruir o tabernáculo, o templo de Deus, logo depois do período babilônico. Ele foi um dos reconstrutores ali junto com o Neemias, que reconstruiu os muros e reconstruindo ali toda a cidade. No final ele fala que eles não poderiam estar do lado de fora, fora dos muros, fora daquilo que limitava, fora da santidade de Deus. O muro que protege tudo aquilo que está sendo feito é justamente os limites que nos impedem de ir além de algumas coisas, mas também é os que nos trazem proteção, irmão. São os muros de Deus. E ele fala que não poderia, por quê? Porque a chuva estava muito forte. Muitas vezes nós passamos por tempestades porque saímos das posições. Muitas vezes não recebemos milagres porque saímos da nossa posição. Tinha uma multidão que estava orando, mas estava orando no lugar errado, irmão. E aqui nós vemos, porque no versículo 11 fala assim, então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Tem um lugar certo, irmão, para fazer as coisas. Tem um lugar certo onde o milagre vai acontecer. Existe, meu irmão, uma posição que nós devemos manter firme. A posição vai ser a mesma e ela permanecerá. A posição deve ser a mesma e ela permanecerá. Uma posição de fidelidade ao Senhor. Mateus 25, versículo 23. Seja fiel no pouco, meu irmão, porque no muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco, meu irmão, porque no muito eu te colocarei. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm pensado em desistir, que têm pensado justamente em sair da posição, que têm pensado justamente que está demorando, que Deus, que é coisa da cabeça, que não vai acontecer. Eu estou pregando para esse tipo de pessoa. O Senhor está te dizendo, não saia, se mantenha na posição, porque do lado de fora não tem milagre, do lado de fora tem tempestade.
Do lado tem, não é uma obra que vai fazer em 1 ou 2 dias, foi o que Esdras falou. Não é algo de uma hora para outra, há um tempo determinado para que o milagre aconteça. Olha, para receber precisa estar posicionado no lugar certo. E aí, ele, ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado. Irmão, por quê? Zacarias viu com seus olhos. O que eles oravam, irmão, de pessoal? Isabel era estéril, eu tenho certeza que era por um filho. Olha, em João 14, versículo 21, fala que a pessoa que aceita e obedece aos seus mandamentos prova que o ama, ou seja, eles te amam, ele guarda os mandamentos do Senhor. Ele fala assim, e essa pessoa, a continuação do versículo é isso, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também lhe amarei, e eu me revelarei a ele, e eu me mostrarei. O anjo apareceu, meu irmão, houve uma revelação de Deus ali. Um anjo é uma manifestação do Senhor. Olha, Zacarias viu ele com seus próprios olhos. Com seus próprios olhos. E o que o anjo fez, irmão? O anjo trouxe justamente a revelação da parte do Senhor. O anjo, no versículo 13 fala, o anjo porém disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. E é isso que João fala em 1 de João capítulo 4, versículo 16, que o amor perfeito lança fora todo medo. Eu quero repetir isso. O amor perfeito, ele lança fora todo medo, meu irmão. O amor perfeito, ele lança fora todo medo. O amor perfeito, ele lança fora todo medo. Todo medo, irmão. Tudo que você tem medo. Sabe, o medo de tocar te impede de abraçar. O medo de avançar te impede de viver o que Deus tem para você. O medo que nós temos de vivenciar o sofrimento nos impedem justamente de sermos purificados para que vivenciar as promessas de Deus. O medo, de amar nos impede de ser feliz, nos impede de viver a plenitude de Deus. Todo medo carrega consigo uma trava, ele nos trava no lugar onde nós não devemos estar e nos reposiciona a um lugar onde nós nunca, jamais deveríamos ter pisado, irmãos. É sério isso, mas quando chega o amor perfeito, quando estamos no lugar, na ordem certa, mostrando ao Senhor que nos ama, que nós amamos Ele, irmão, o milagre vem. É inevitável isso. Eu quero voltar no Salmo 34, porque é por meio da oração que nós nos livramos do medo. Olha, a palavra fala em Salmo 34, versículo 4, fala, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E de todos os teus temores me livrou. De todos os meus temores me livrou. No versículo 15 fala justamente que os olhos do Senhor estão sobre os justos e que os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. No versículo 17 fala, o justo clama, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, no versículo 18. E o que quebranta o nosso coração, irmão? É o sofrimento. Então é por isso que às vezes Deus permite que nós passamos por situação extremamente difícil, para que seja gerado um milagre em teu ventre. Deus está gerando um milagre, meu irmão. Deus está gerando um milagre, minha irmã, dentro do teu ventre. As mulheres serão salvas, dando luz, filhos. Olha, e no final ele fala, sua oração foi ouvida, sua esposa lhe dará um filho, e você será chamado, e ele será chamado João. Eu quero terminar aqui, irmão. Por quê? Porque sua esposa lhe dará um filho, promessa, e você o chamará João. É um recomeço, é um novo tempo que está chegando. Promessa imbuída de direção, promessa e direção, promessa e direção. Quando Deus se manifesta, sempre se manifesta com as suas promessas, se manifesta com a sua direção. Então não tenha medo, clame ao Senhor para que Ele livre de todos os medos e para que Ele também traga, livramento de toda a angústia, de todo o nosso peito apertado, porque no tempo determinado acontecerá, ela gerará, passará por um processo a qual o próprio Zacarias duvidou e ficou mudo, que era o trabalho dele, falar. Todos os dois passaram por um processo, mas no tempo certo teve um filho, teve milagre e teve festa. Quero terminar com Hebreus 10, 23. Fiel é quem te prometeu.
fiel é quem te prometeu, irmão. Aguarde o tempo, porque no tempo determinado haverá promessa cumprida, haverá uma recompensa entregue pela mão do Cordeiro. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que possa ficar com essa breve passagem, a paz do Mestre Jesus, essa breve mensagem. Até uma próxima. Tchau, tchau.